Olá! Que bom continuar essa jornada com você. E se você está descobrindo esse canal agora, bem-vindo, você chegou em uma aula essencial. Esta é a 16ª aula da série Manifestação e Cocriação Consciente, e hoje vamos falar dos 7 erros mais comuns que sabotam a manifestação. Erros que a maioria das pessoas comete sem perceber e que bloqueiam tudo que foi construído até aqui. Se você tem praticado tudo o que ensinei nas 15 aulas anteriores, mas ainda sente que algo está travando, provavelmente você está cometendo um ou mais desses erros. A boa notícia é que quando você identifica e corrige esses erros, a manifestação acelera de forma impressionante. Para facilitar seus estudos e revisões, o material completo desta aula vai estar disponível na descrição do vídeo. Se você está curtindo essa série, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um like. Vamos direto ao primeiro erro fatal. O primeiro e talvez o mais devastador erro é tentar manifestar a partir do medo em vez de manifestar a partir da confiança. Isso acontece quando você quer algo porque tem medo de não ter, não porque genuinamente deseja aquilo. Você quer dinheiro porque tem medo de faltar, não porque quer abundância. Quer relacionamento porque tem medo de ficar sozinho, não porque quer parceria. E aqui está o problema: você não pode manifestar abundância vibrando escassez. Você não pode manifestar amor vibrando solidão. A vibração de origem sempre vence a intenção mental. Quando você manifesta do medo, você está dizendo energeticamente: eu não tenho, preciso urgentemente. E o universo responde a essa vibração de não ter, perpetuando o ciclo. Como corrigir? Antes de desejar algo, pergunte-se: estou querendo isso porque realmente desejo ou porque tenho medo de não ter? Se for medo, trabalhe primeiro a vibração de segurança, plenitude e confiança. Só então manifeste desse lugar. E o segundo erro está relacionado a algo que trabalhamos profundamente nas aulas anteriores, mas que muita gente ainda pula. O segundo erro fatal é tentar manifestar coisas novas com uma identidade antiga. Lembra da aula 10 quando falamos que você não atrai o que quer, você atrai quem você é? Pois é. A maioria das pessoas quer resultados novos, mas não está disposta a se tornar uma nova versão de si mesma. Elas querem prosperidade, mas continuam com identidade de pessoa que luta financeiramente. Querem relacionamento saudável, mas mantêm identidade de pessoa que sempre é rejeitada. Querem sucesso, mas se veem como alguém que nunca dá certo. Você pode usar todas as técnicas do mundo, mas se a identidade não muda, os resultados não mudam. É como tentar rodar um aplicativo em um sistema operacional incompatível. Como corrigir? Antes de tentar manifestar algo, pergunte-se: quem eu preciso me tornar para viver essa realidade? E então trabalhe conscientemente para encarnar essa identidade usando as microidentidades que ensinei na aula 10. O terceiro erro é um dos mais comuns e um dos que mais frustram as pessoas no processo de manifestação. O terceiro erro é tentar controlar exatamente como, quando e por qual caminho sua manifestação vai chegar. Você decide que quer algo e então cria um plano detalhado de como aquilo tem que acontecer. Tem que vir dessa pessoa, nesse prazo, por esse caminho, desse jeito específico. E quando não acontece exatamente como você planejou, você acha que não está funcionando e desiste. Mas o universo trabalha com infinitas possibilidades. Muitas vezes, o caminho mais fácil, mais rápido e mais perfeito não é o que você imaginou. E quando você insiste no seu caminho, você fecha a porta para caminhos melhores. Manifestação não é sobre microgerenciar o universo. É sobre definir o destino e confiar no GPS divino para te levar lá da melhor forma possível. Como corrigir? Defina claramente o que você quer, o resultado, o sentimento, a experiência, mas solte completamente o como vai acontecer. Diga: isso ou algo melhor, da forma mais perfeita. E confie. E o quarto erro acontece logo depois que você planta a semente da manifestação.
O quarto erro é plantar a semente com clareza e então passar os dias seguintes duvidando se vai funcionar. É como plantar uma semente no jardim e todo dia desenterrar para ver se está crescendo. Você destrói o processo com sua própria dúvida. Isso acontece quando você faz o exercício de manifestação, sente a emoção, cria o campo, e 2 horas depois está pensando: será que funciona mesmo? E se não der certo, talvez eu não seja capaz. Cada vez que você duvida, você cancela a manifestação anterior e precisa recomeçar. É como dar 2 passos à frente e 3 para trás. Como corrigir? Depois de plantar, fazer sua prática de manifestação, decida conscientemente confiar por pelo menos 21 dias sem questionar. Quando a dúvida vier, e ela virá, reconheça: é só minha mente tentando me proteger. Eu escolho confiar. E volte ao estado de certeza. O quinto erro é especialmente comum em quem está começando a estudar manifestação e fica empolgado com as possibilidades. O quinto erro é tentar manifestar 10 coisas ao mesmo tempo sem foco. Você quer prosperidade, relacionamento, saúde, mudança de carreira, casa nova, carro, viagem, propósito de vida, tudo junto e ao mesmo tempo. E sua energia fica tão dispersa que não há poder suficiente em nenhuma direção. Manifestação funciona por foco. Quanto mais você foca sua energia em uma direção, mais poder há nessa manifestação. Quando você espalha sua atenção em 10 direções, você dilui o poder. É a diferença entre a luz de uma lanterna, espalhada, fraca, e a luz de um laser, focada, poderosa o suficiente para cortar aço. Como corrigir? Escolha uma ou no máximo 2 manifestações principais para trabalhar conscientemente por vez. Mantenha foco nelas por pelo menos 21 dias antes de adicionar outras. Depois que essas se estabilizarem, você pode expandir para outras áreas. E o sexto erro contradiz algo que muita gente acredita sobre manifestação. O sexto erro é achar que manifestação é só visualizar, sentir e esperar que as coisas caiam do céu sem você fazer nada. Lembra da aula 6 sobre ação inspirada? Manifestação não é passividade. É cocriação. Você cria o campo interno e então age quando inspirado. Muita gente cria o campo, sente a emoção, mas quando aparece uma oportunidade, uma porta se abre, uma intuição surge dizendo: faz isso agora, ela ignora. Se for para ser, vai acontecer sozinho. Não. Você precisa responder aos sinais. O universo cria as oportunidades, mas você precisa atravessar as portas que ele abre. Como corrigir? Depois de fazer sua prática de manifestação, fique atento às ações inspiradas. Quando vier uma intuição clara, um convite inesperado, uma oportunidade que parece alinhada, haja. Mesmo que seja um passo pequeno. A ação sela a manifestação no mundo físico. E o sétimo erro é o que faz pessoas desistirem exatamente quando estavam prestes a colher. O sétimo erro fatal é desistir do processo exatamente antes da manifestação colapsar no mundo físico. Você planta, cuida, mantém a vibração, pratica diariamente. Mas como não vê resultados imediatos, você conclui que não está funcionando e desiste. E muitas vezes, você desiste faltando uma semana, 3 dias, às vezes horas para a manifestação aparecer. É como plantar uma árvore frutífera e desistir um mês antes da colheita porque não está dando frutos. Manifestação tem um período de gestação. Algumas coisas manifestam rápido, outras levam tempo. Mas se você desiste no meio, você cancela todo o processo e precisa recomeçar do zero. Como corrigir? Comprometa-se com um mínimo de 21 a 40 dias de prática consistente antes de avaliar resultados. E lembre-se, muitas vezes os sinais aparecem antes da manifestação completa. Preste atenção em sincronicidades,
pequenas mudanças, portas se abrindo. Esses são sinais de que está funcionando, mesmo que o resultado final ainda não tenha chegado. Agora vou te dar um checklist rápido para identificar quais erros você pode estar cometendo. Erro 1. Manifestar do medo. Você sente urgência, desespero ou ansiedade constante sobre a manifestação. Provavelmente está manifestando do medo. Erro 2. Pular a identidade. Você quer resultados diferentes, mas continua se vendo da mesma forma. Está pulando a identidade. Erro 3. Controlar o como. Você fica frustrado quando as coisas não acontecem exatamente como planejou? Está tentando controlar demais. Erro 4. Duvidar após plantar. Você faz a prática, mas passa o dia duvidando se vai funcionar? Está cancelando suas próprias manifestações. Erro 5. Misturar muitos desejos. Você tem uma lista de 15 coisas que quer manifestar ao mesmo tempo? Sua energia está dispersa. Erro 6. Ignorar ação inspirada. Quando oportunidades aparecem, você encontra desculpas para não agir? Está bloqueando suas próprias manifestações. Erro 7. Desistir antes da colheita. Você muda de técnica toda semana porque não está funcionando. Está desistindo cedo demais. Seja honesto com você mesmo. Quais desses você reconhece em você? Agora que você identificou seus erros, aqui está o plano simples de correção. Para o erro 1, trabalhe primeiro sua segurança interna. Use as práticas das aulas 11 e 12 para estabilizar seu estado emocional antes de manifestar. Para o erro 2, dedique tempo na aula 10 novamente. Defina quem você precisa se tornar e pratique as microidentidades diariamente. Para o erro 3, use a prática de entrega da aula 15. Todo dia, solte o controle sobre o como. Confie no processo. Para o erro 4, crie um compromisso. Vou confiar por 21 dias sem questionar. Quando a dúvida vier, volte conscientemente à confiança. Para o erro 5, escolha uma manifestação principal. Foque toda sua energia nela por 21 dias. Depois adicione outra se quiser. Para o erro 6, revise a aula 6 sobre ação inspirada. Comprometa-se a agir em pelo menos uma intuição por dia. Para o erro 7, estabeleça um período mínimo de 40 dias de prática antes de avaliar. Confie no timing. Não tente corrigir todos de uma vez. Escolha o erro que mais ressoa com você e trabalhe nele por uma semana. Depois passe para o próximo. Recapitulando os 7 erros fatais. Manifestar do medo em vez de confiança. Pular a transformação de identidade. Tentar controlar o como. Duvidar após plantar a semente. Dispersar energia em muitos desejos. Ignorar a ação inspirada e desistir antes da colheita. Cada um desses erros tem uma correção específica que envolve práticas que já aprendemos nas aulas anteriores. Para facilitar seus estudos e revisões, o material completo com checklist detalhado está na descrição do vídeo. Me conta nos comentários. Qual desses erros você identificou em você? Sem julgamento, só consciência. Reconhecer é o primeiro passo para corrigir. Se essa aula trouxe clareza sobre o que estava travando suas manifestações, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos na próxima aula do alinhamento consciente.